Com a chegada dessa parte 5 de La Casa de Papel, a gente fica mais próximo de terminar esse atraco no Banco da Espanha. E no vídeo de hoje eu quero comentar com spoilers sobre tudo que aconteceu nesses 5 episódios da parte 5. Quero comentar sobre aquele final e também talvez jogar umas leves teorias, porque claro, né, eu vou fazer um vídeo de teorias para parte 6, é óbvio que isso vai acontecer. Eu preciso muito teorizar com vocês o que pode acontecer no final dessa série. Tem bastante coisa para conversar no outro vídeo, mas antes, fica comigo pra gente falar sobre tudo o que aconteceu nessa quinta parte. Ei pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje falaremos sobre La Casa de Papel, a parte 5. Até coloquei uns adereços aqui, coloquei uma camiseta temática, tudo pra gente falar sobre essa série fenomenal. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever no botão vermelho, muito fácil, muito rápido, e eu aposto que vocês vão gostar do meu conteúdo, então clica lá no botãozinho de se inscrever. Também não se esquece de deixar o like, que ajuda esse amigo aqui, então clicar no botão do like, e claro, vai lá embaixo nos comentários me contar o que você achou dessa parte 5, o que você espera pro final da série, coloca tudo lá nos comentários, e também coloca se aquela morte no final dessa parte 5 te chocou, coloca lá que eu quero muito ler. La Casa de Papel é aquela série que mexe geralmente com o nosso senso de moralidade, já que em vez da gente torcer para os policiais, a gente acaba torcendo para os assaltantes. E essa torcida para os assaltantes se intensifica ainda mais nessa parte 5, já que a gente vê ali que o corpo policial está sendo comandado pelo nojento do coronel, que acaba fazendo coisas terríveis, e aí realmente, né, não tem como ficar do lado dele. E a gente também simpatiza muito com os assaltantes, né? E essa parte 5 começa com a Lisboa entrando no Banco da Espanha e com a Alicia capturando o professor. E todo o arco desse enredo da Alicia me pareceu muito previsível, tanto é que quem assistiu meus vídeos de teoria sabe que eu já tinha teorizado que ela ia se aliar ao professor, que ela ia ter o bebê, então eu já sabia da maioria das coisas que aconteceram nesse arco envolvendo ela, e a gente acabou vendo aí, né, durante os episódios que a bolsa dela acabou estourando, ela acabou precisando da ajuda do professor, do Benjamin e do Marcela pra ter o bebê, e em virtude disso, ela acabou se reunindo ali, né, a esses três e ficando do lado deles. Ficando daquele jeito do lado deles, né? Porque eu já vou falar que eu ainda tenho minhas desconfianças com ela. Mas antes de falar disso, eu queria falar que eu adorei a sintonia entre o professor e a Alicia. Eles têm uma química muito boa que funcionou muito bem. E eu curti muito ali essa energia deles, gostei de como o professor é mais sério e cético, enquanto a Alicia é mais debochada e bocuda, e acabou que os dois atores, né, a Nádia e o Álvaro, tiveram uma boa interação nas cenas e se deram super bem. Tanto é que eu recomendo pra vocês assistirem o documentário dessa parte 5, né, de Casa de Papel, que mostra um pouquinho sobre como foi gravar a cena com esses dois atores. Eu dei muita risada assistindo o documentário, me diverti demais, até me emocionei. O documentário eu até diria que é mais emocionante do que a série, porque são as pessoas reais fazendo tudo aquilo, né? Na série são os personagens. Mas é isso, assistam o documentário. E além disso, ainda nesse primeiro episódio da parte 5, a gente viu o desenrolar do plano de fuga do Marcela, já que ele levou ali a Lisboa até o banco, então ele começou a ser perseguido enquanto estava dentro do helicóptero, então a gente viu todo o plano elaborado pelo professor para ele conseguir se safar. E assim, eu fiquei impressionado com o plano, porque eu já sabia que o professor ia estar um passo à frente da situação, né? Então a gente sabe que o professor é inteligente e que mesmo quando tem ali seus desafios, ele consegue dar uma contornada e sair por cima. E já no segundo episódio dessa temporada, nós tivemos ali aquela cena super legal da Lisboa levantando a bandeira branca, e eu até pensei, putz, essa cena foi muito da hora, foi um passo muito importante para essas assaltantes, mas logo depois dessa cena, onde eu fiquei mega empolgado, o Arthurito foi lá, fez cagada, fez merda, se passou de herói de novo e me fez passar raiva. Pelo amor de Deus, esse cara aparece e já me dá raiva. E aí ele acabou tomando ali a sala de armas com outros reféns e começou um confronto com os assaltantes, e a Estocolmo até teve que atirar nesse merda, mas logo em seguida ela se sentiu muito culpada e reanimou ele. E aí acabou que o Arthurito ficou vivo. Ele ficou bem ferido, mas no caso ele ficou vivo, e eu fiquei muito puto com essa cena. O Arthurito merecia morrer, a Mônica quase matou ele, mas aí ela ficou com remorso porque ela achava que ela não deveria matar o pai do filho dela, então ela ficou se sentindo culpada e reanimou ele. E daí eu fiquei pensando, será que ela não entende que esse cara é um canalha? Esse cara já se provou canalha várias vezes,
deles, e aí essa cena não me desceu. Eu realmente fiquei indignado quando ela trouxe ele de volta à vida. Poderia ter deixado morto, apesar que acho que até o diabo falou, sobe lá, não vai vir pra cá não, pode subir, não quero você aqui não. E aliás, até quase morto, o Arthurito volta pra assombrar a gente. Com aquelas cenas ali onde a Mônica fica alucinando que tá vendo ele, onde ela fica ali achando que ele tá perseguindo ela tá meio com aquele transtorno pós-traumático, mas olha, esse enredo inteiro dela, com esse transtorno, com ela vendo ele, não foi legal. Mas eu quero falar desse enredo um pouco mais pra frente do vídeo. Antes de falar disso, eu também tenho que mencionar que o Gandia era outro que merecia estar morto. Os assaltantes tinham o Gandia na palma da mão, mas eles libertaram o Gandia, e depois o Gandia voltou todo equipado, cheio de raiva e rancor, pra matar todo mundo. Ter soltado ele naquela cena ali no meio da temporada foi o que causou a morte da Tóquio no final, porque se tivessem matado ele ali, eu aposto que a Tóquio estaria viva. E é engraçado que os assaltantes sabiam que o coronel estava impiedoso, eles também sabiam que o exército estava do lado de fora pronto para atacar. Solta o Gandia, que era um cara mega experiente e sabia de todo o banco, conhecia todo o banco, deixam ele meio que do lado da polícia. E aí é o que acontece? A polícia tem uma peça do quebra-cabeça na mão, eles têm a chave ali que eles precisavam para invadir o banco. Então foi uma cagada eles terem soltado o Gandia. E já que eu falei também do coronel, esse cara merecia também tudo de ruim na vida dele, porque o cara é pior do que o Arthurito e o Gandia juntos. Primeiro que ele difamou a Alicia na conferência falando que ela estava trabalhando secretamente com o professor, que ela estava envolvida nos planos dele. Foi uma coisa muito baixa ter mentido ali na TV para todo mundo ver. Então acho que sim, foi demais. Foi uma coisa muito baixa ele ter mentido na TV assim para todo mundo ver. Então ele acabou com a vida de uma pessoa, tudo para ficar bonito ali na fita. E além disso, ele também manipulou várias provas, até falou que mexeria no corpo da Nairobi se fosse necessário, tudo para incriminar ali os assaltantes. E ele também acabou falando que se precisasse o Arthurito morreria só para também jogar a culpa nas costas dos assaltantes. Então ele tava indo longe demais para conseguir o que ele queria. Então, depois de tudo isso, chegamos no episódio 4, que foi tão grandioso quanto o episódio 5. Esses dois episódios finais foram maravilhosas. A gente teve explosão, a gente teve tiro, a gente teve ali despedidas, e o Helsinki até acabou sendo ferido na explosão do telhado, e essa explosão foi bem intensa, tanto na série quanto por trás das câmeras. Novamente, eu recomendo para vocês assistirem ali o documentário, já que eles falam no documentário que além de construir ali aquele cenário inteiro para ser destruído, eles simplesmente gravaram uma cena de 1 minuto e meio ali, antes de tudo ser destruído, e eles também só tinham uma chance de destruir tudo da melhor forma possível. Então a cena tinha que ficar muito boa em um único take. E olha, isso é bem difícil, porque nem todo mundo consegue fazer um take perfeito. E eles só tinham uma oportunidade. Então o documentário é bem da hora. Novamente eu recomendo que vocês assistam. E logo depois dessa explosão, a guerra entre os assaltantes e os militares começa, e foi até que uma guerra repleta de confusão. Eu gostei de como fluiu. A gente percebeu ali que ficou uma equipe presa dentro do Museu do Ouro, outra equipe ficou encurralada, outra equipe estava ajudando o Helsinki. O professor e a Lisboa acabaram flertando no meio disso, e foi um momento descontraído onde eu dei algumas risadas. Então foi uma cena que pra mim funcionou muito bem, e olha, foi a cena mais intensa dessa parte 5. Porém, como nem tudo é belo nessa parte 5, tem 3 coisinhas desnecessárias que eu preciso pontuar aqui pra vocês. Uma coisa foi a Manila no geral. Essa personagem pra mim não funcionou muito bem. A primeira coisa foi a Manila, que é uma personagem que pra mim não funciona muito bem. Durante o episódio 4, ela acabou se declarando ali pro Denver, falando que ela estava apaixonada, e a gente percebe que ela e ele estavam no meio de um tiroteio, tinha um monte de atirador, e aí ela estava se declarando pra ele. Além disso, ela também queria ficar discutindo o relacionamento, ela também queria ali jogar o Denver contra Estocolmo, falando que ele não tá feliz. Eu achei ridículo, principalmente porque ela queria afastar o Denver da Estocolmo. Se ela não tivesse feito isso e só quisesse se declarar pra ele, eu ia falar, tudo bem, você tem seu direito de se declarar pra ele, mas separar o Denver da Estocolmo, eu falei, tá lá, larica, fura-olho, eles estavam confiando em você para cuidar do filhinho deles se eles morressem, e você faz isso? Essa Manila, desde que apareceu, é desnecessária, não vou muito com a cara dela. Outra coisa que também me deixou levemente incomodado foi a Estocolmo ficar com remorso de ter ali atirado no Arthurito. E o pior nem foi esse remorso em si, foi todas aquelas visões que ela começou a ter, todo esse transtorno pós-traumático que esses tiros causaram nela. Só que assim, foi uma coisa muito aleatória. O Arthurito era um merda de pessoa. Se fosse uma pessoa inocente, ela atirou sem querer, tudo bem, ela tem esse transtorno. Mas ela atirou num cara que tava tentando matar eles. Então assim, ó, cagou, sabe?
sabe? Não tinha por que ter esse transtorno pós-traumático. Então, pra mim, não desceu muito todo esse transtorno dela, principalmente porque ela nem gostava muito dele. E antes de falar da terceira coisa desnecessária dessa temporada, eu preciso mencionar que essa parte 5 trouxe o Berlim de volta e eles colocaram um enredo super aleatório pra ele aparecer, mas mesmo assim foi um enredo nostálgico que funcionou bem. Eu gostei de rever ali o Berlim, a Tatiana, eu gostei também de conhecer o Rafael, que é o filho pródigo do Berlim, e o roubo deles, mesmo sendo sem sentido e não agregando a trama central da temporada, foi colocado ali pra gente descontrair, eu imagino, já que eles não conectaram esse enredo em lugar algum. Mas a única coisa que eu gostaria de pontuar sobre esse enredo é que ele foi colocado num momento muito anticlimático, sabe? Entre a guerra, a gente tava vendo a guerra acontecer e do nada a gente parou a guerra pra ver esse roubo lá no passado. Então foi uma coisa que não funcionou onde foi colocado na temporada, sabe? Mas foi um enredo legal. E eu até falaria assim pra Netflix fazer um curta, né? Em vez de ter colocado no meio da temporada. Eu acho que um curta do Berlim ia ser muito da hora. Aliás, eu até assistiria um spin-off de La Casa de Papel focado nas aventuras do Berlim. Confesso que gostaria. Netflix, pense nessa ideia e me acredite. Porém, esse enredo aí do Berlim foi realmente só um clickbait pro povo que assiste a série e gosta dele como eu. Falar, nossa, o Berlim tá de volta. Foi simplesmente o que eu falei, sabe? Mas eu gostei, achei divertido. E ainda falando em clickbait, essa temporada adorou usar isso ao seu favor. Porque eles trouxeram também a Alba Flores, a nossa Nairobi. Ela apareceu ali em um flashback só pros fãs sentirem a nostalgia. E ela também apareceu nesse flashback pra meio que encerrar a despedida dela que a gente não teve na quarta temporada, né? Já que os assaltantes estavam ali no banco, numa cena de tensão, então a gente não teve uma cena mais tranquila pra ela se despedir. E eu acho que essa cena em questão foi uma despedida emocionante pra ela, foi uma despedida tocante. Foi um momento que, mesmo não agregando na história da temporada, ainda fez sentido pra estar no momento que foi colocado. E ele também preparou o terreno pra morte da Tóquio. Não foi uma coisa aleatória de ser colocada ali na série, mas que foi clickbait, foi, né? Isso a gente não pode negar. A gente sabe que foi clickbait. É sobre isso. E tá tudo bem. E já que eu acabei de mencionar a morte da Tóquio, a gente chegou no terceiro enredo ruim dessa temporada, que foi a temporada inteira focar na história da Tóquio. Sinceramente, foi tarde demais pra colocar essa história da Tóquio, né? Bem na temporada que ela vai morrer, vocês apresentarem a história dela. Não é assim que funciona. Eles passaram a temporada inteira picotando a história da Tóquio. Então, durante a temporada, a gente acabou conhecendo o passado dela, a gente conheceu o René, que era aquele ex-namorado assaltante, mas nada acabou me convencendo que esses dois eram um casal. Primeiro, que eu não senti muita química entre eles. E segundo, que a história da Tóquio com ele não me emocionou tanto, já que a gente nem teve um desenvolvimento. Foi uma coisa de corte, sabe? A gente teve um cortinho no episódio 1, um cortinho no episódio 2, e enfim, muito corte, mas pouco desenrolar. Então acabou que eu fiquei assim, ó. Tá, era pra eu sentir alguma coisa quando ele morreu, era pra eu sentir alguma coisa quando a Tóquio morreu. Então eu achei esse enredo dela muito apressado e a história dela não deveria ter sido desenvolvida de uma forma corrida nessa temporada. Deveriam ter desenvolvido isso aos poucos, à medida que as temporadas fossem passando. Mas eles optaram por jogar tudo numa temporada só e não ficou tão legal. E vocês podem me julgar nesse momento, tá? Mas eu não curti muito a forma que transformaram a Tóquio no final da parte 5 em uma heroína. Ela tava aparecendo nesse final uma personagem de videogame, né? Porque era incrível, ela fazia tudo, ela coordenava tudo, ela mandava em tudo. Então, as partes anteriores ela só fazia cagada, mas nessa parte 5 ela era incrível, era fodona, até jogou uma granada por um buraco bem pequeno de um fogão. Foi uma cena tão irreal que eu quase dei risada na cena. Era pra ficar intensa, né? Mas eu fiquei, meu Deus, que coisa irreal. Assim, eu achei a cena legal, mas ao mesmo tempo, analisando ali milimetricamente, você nota que foi demais, foi um exagero. E no final das contas, a série fez ela ser uma salvadora, que se sacrificou ali pra todos os outros ficarem vivos. E até mostraram aí nos últimos momentos dela, né, nesse último episódio, algumas cenas emocionantes e bem divertidas dela com o Ryu, que foram cenas que funcionaram muito bem. Eu me diverti naquela cena que eles dançaram. Eu gostei demais também daquela cena ali que o Ryu tentou salvar ela, que ele ficou tentando furar o chão pra ajudar ela. Foi uma cena muito emocionante. Esse enredo dos dois foi mais emocionante do que o enredo dela com o René, porque a gente sabe que o relacionamento dela com o Ryu foi desenvolvido aos poucos durante as temporadas. Então a gente criou ali uma afeição pelos dois, mas o René introduziram nessa temporada pra nada. Eu acho que só pra colocar o ator. Novamente um clickbait.
porque o enredo em si foi uma bosta. E o final dessa parte 5 foi marcado pela morte da Tóquio, onde ela foi encurralada pelos militares, acabou levando vários tiros e ao que parece ela explodiu ali uma granada e morreu, obviamente, né? A gente até viu ali no documentário que ela fala que ela morre, ela se despede da personagem, então ela realmente morreu naquela cena. Espero que vocês tenham entendido isso. Não tá viva, morta. Se eu ver no comentário alguém perguntando, será que ela ficou viva? Eu vou ficar com raiva. Mas pelo menos com essa morte ela levou o Gandia junto, né? Porque esse cara precisa morrer. Se esse cara não morreu, olha, acho que nem o inferno quer ele. É igual o Arthurito. O Lúcifer mandou o Arthurito e o Gandia de volta. Falou, sobe, sobe. Eu não quero não, aqui eu tô zen aqui embaixo, eu não quero vocês não. E essa parte 5 de La Casa de Papel acaba nesse ponto, o meu vídeo aqui também acaba nesse ponto, mas teremos um outro vídeo teorizando, vai ser um vídeo só de teorias para a próxima parte. Olha, tá cheio de teoria boa. Será que Helsinki tá vivo? Será que Helsinki tá morto? Será que a Alicia vai trair o professor? Será que o Gandia tá vivo? Será que não? Como o professor vai tirar todo mundo daquele banco? Essas e muitas outras teorias estarão no próximo vídeo, então não se esquece de se inscrever no canal para receber o próximo. Também não se esquece de deixar o like se você ainda não deixou e comentar lá embaixo as suas teorias, porque eu quero muito ler o que você tem a dizer. Um grande beijo, até o próximo vídeo, gente.